noite, Marcão. Boa noite a todos os presentes na sala. Eu pergunto se está aparecendo já a minha... Sim, professor. PowerPoint. Sim, professor Afonso. Já. Obrigado. Obrigado, Moacir. Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pelo Instituto Federal de Roraima para fazer essa intervenção com relação ao futsal e suas estratégias no mercado. E agradeço muito pela lembrança e estou feliz porque todos nós estamos aqui com saúde diante de tantas perdas que nós tivemos durante essa pandemia. Mas vamos ao que interessa. Fico feliz também em ter compartilhado junto com a professora Rosine essa sala. A gente trabalhou junto muito tempo na Tuna. Nós sabemos a competência da professora Rosine com o trato, com essas questões de educação física, com a questão do brincar, do lazer. Ela é muito, muito, muito competente. E no futebol, idem, porque nós temos certeza, em virtude do convívio que tivemos com ela. Parabéns, professora Rosa, por tudo. E eu fico também muito feliz de tê-la comigo nessa empreitada. Pessoal, é assim, olha. Eu pedi para o professor Marco me convidou, e eu aceitei a proposta dele, pedi para que ele conversasse com os alunos dele a respeito de algum tema relativo ao futsal que tivesse uma bem-querência por parte deles, e ele me sugeriu essa do futsal e suas estratégias no mercado. Então, é assim. Não dá para tratar de nada se a gente não souber os conceitos disso, né? Então, a estratégia, vindo do grego, é estratégia, é plano, é método, é manobra, estratagema, para alcance de objetivo ou resultado específico. O mercado é a troca de bens ou serviços entre particulares e ou empresas ou outro acordo organizacional. E o futsal? O futsal, como toda modalidade esportiva coletiva, ela tem a sua origem no brincar e no jogar. E o futsal é um dos componentes do que a gente chama de futebols, junto com o próprio futebol, o futebol de areia e o set society. O futsal é uma construção humana, né? Foram homens e mulheres que durante muito tempo fizeram a construção a partir do gostar de jogar no sentido muito amplo de se divertir, de sentir prazer. E ele, por ter tido essa construção humana, social, cultural, política e econômica, ele se tornou um direito de todos. Então, todo mundo tem o direito de ter acesso ao futsal. Eu me prendo a 5 vertentes, a 5 manifestações que o futsal se apresenta na realidade que nós estamos vivendo. O lazer, a iniciação esportiva, o treinamento esportivo, a competição esportiva e o evento esportivo. Então, essas 5 manifestações do futsal na nossa realidade são demandas para os professores de educação física trabalhar. E o lazer é sempre o carro-chefe, o pontapé inicial, em possibilidades que a gente possa ter de trabalho, de contato com o mercado. O futsal, ele demanda muito essa possibilidade, principalmente para quem vive na urbanidade, né? Existem já poucos espaços grandes, como campos de futebol oficiais, então as quadras de futsal, elas se proliferaram principalmente dentro das escolas. Logo, é desses locais que mais acontecem as práticas de lazer entre as pessoas que gostam de futebol. E acaba por se tornar um jogo de futsal, em virtude de que todo mundo gosta de jogar dentro de uma organização, dentro de uma determinada regra. O sistema é muito complexo no tratar disso, né? Então, todo mundo gosta de fazer acontecer o mais próximo possível da realidade midiática que se vive. Aí, a outra manifestação do futsal nos dias de hoje, muito presente na nossa realidade, é a iniciação esportiva.
É uma vivência inicial ao esporte de seu interesse. Ou seja, quem procura fazer a iniciação esportiva no futsal é porque ele gosta. Muitas vezes, os pais interferem muito nisso. Porém, em geral, a maioria das procuras é por conta de garotos e garotas que gostam mesmo de praticar o futsal. Dentro dessa iniciação esportiva, a gente tem que contemplar o futsal enquanto história, fundamentos, táticas, exigências físicas, regras e normas. Esse complexo todo contextualizado com a realidade dos envolvidos no processo. Isso é trabalho para professor de educação física. Então, é mais uma possibilidade, é mais uma intervenção no mercado que a gente precisa dar conta e ocupar esse espaço. Nós temos também o treinamento esportivo para o futsal. É, digamos assim, uma evolução, não vou tratar como evolução, mas vou tratar como um aperfeiçoamento daquilo que a gente quer viver enquanto modalidade esportiva. Então, o aperfeiçoamento físico, técnico, tático, domínio das regras e normas para a competição, conhecimento deste complexo contextualizado com a história e a realidade dos partícipes. Também é trabalho, mais do que nunca, do professor de educação física. Então, é preciso para isso que a gente tenha toda uma estratégia, todo um estratagema para chegar nessa condição de propiciar qualidade nesse trabalho do treinamento esportivo pelo futsal. A competição esportiva. Aí é uma demanda gigantesca de trabalho. E somos nós, os professores de educação física, que temos a consciência dessa possibilidade de fazer acontecer. Uma competição esportiva, ela demanda muitas exigências, muita complexidade e precisa de nós para que ela se faça acontecendo. O evento esportivo. O evento, então, é algo bem maior do que a competição propriamente dita, porque a competição ela pode ser numa única modalidade, um torneio pequeno ou um torneio muito grande, mas o evento ele já tem uma conotação muito maior do que a competição. E também, se ele for um evento esportivo, o professor de educação física é quem tem a competência para destrinchar os caminhos mais específicos que são demandados por essa necessidade, por essa manifestação da atualidade que nós vivemos. Essas manifestações elas fazem muito presentes na escola. O futsal ele entra na escola com o carro-chefe da educação física curricular. Só que esses estratagemas de mercado que a gente aponta aqui nas nossas falas, eles demandam para a iniciação esportiva. Assim, por que a gente precisa ter muita preocupação agora, nesse momento, com essas outras 5 vertentes? Em virtude de que o futsal, propriamente dito, enquanto conhecimento elaborado pelo ser humano, ele já se faz presente concretamente, tem que se fazer presente concretamente nas aulas de educação física curriculares, da educação básica todinha. Então, a iniciação, o treinamento, a competição, o lazer esportivo e os eventos esportivos, eles acontecem dentro da escola pública, principalmente através de projetos ou programas. Na iniciativa privada, esse depende do interesse da mantenedora. Todas as 5 manifestações dependem do interesse da mantenedora. Se a mantenedora tem interesse, vai haver a iniciação esportiva. Se a mantenedora não tiver interesse, não vai ter treinamento, não vai ter competição, não vai ter nenhum tipo de manifestação. Então, é um mercado que a gente tem, de novo,
algumas dificuldades para se fazer presente. Mas daqui a pouco a gente vai chegar numa outra situação que vai demandar novas possibilidades de intervenção nesse mercado. No clube, hoje em dia, os clubes, eles também promovem a iniciação esportiva, eles promovem o treinamento esportivo, eles promovem as competições esportivas, o lazer esportivo e promovem também os eventos esportivos. Mas eles já apresentam a entrada dos ditames neoliberais. Então, eles não querem mais contratar professores de educação física para trabalhar a partir da assinatura da carteira de trabalho nesses clubes. Eles querem que os profissionais que vão trabalhar com isso nos clubes sejam microempreendedores individuais, para que eles não tenham essas necessidades financeiras relativas à seguridade social. Então, os clubes e essa leitura, digamos assim, essas novas possibilidades, elas também já começaram a se fazer presente dentro das escolas. Não enquanto educação física curricular, mas sim enquanto essas outras manifestações que o futsal permite na realidade que a gente vive. Aí nós temos também uma outra possibilidade de fazer acontecer essas manifestações, essas 5 manifestações. É o projeto social. O projeto social, enquanto política pública, ele tem um par dialético muito complexo, que é a continuidade e a descontinuidade. Por quê? Porque quando é um projeto de governo, ele é descontínuo. Então, é o Mais Educação, é o Segundo Tempo, e hoje em dia a Secretaria de Esporte propõe o Academia e Futebol. Mas aí tem um limite grande, porque eles estão direcionando especificamente para a questão do futebol. E tem os programas de Estado, esses que deveriam ser a essência dessa possibilidade, porque ele ia demandar uma continuidade permanente. A gente só encontra no Sistema S. A gente só encontra no SESI, no Senado, no SESC. A gente não encontra essa política, esse programa de Estado contínuo em outras possibilidades. Para viabilizar esses projetos sociais, a gente tem um acesso no Guia de Projetos Sociais que tá dispensado nesse site, nesse link do Ministério da Cidadania que está aqui no slide. E esse PowerPoint já está em poder do professor Marcos e ele deverá socializar com todo mundo que participar do ciclo de palestras, né? E aí a gente tem, enquanto viabilização de projeto social, o caminho das leis, dos projetos propriamente ditos, né, que são esses demandados ou em forma de projeto ou em forma de programa, que é como eu falei para vocês, o Mais Educação e o Segundo Tempo já descontinuaram, e a Academia e Futebol, que é o do momento, agora ele está acontecendo. Inclusive, o professor Jairson de Tucuruí, do IFPA de Tucuruí, já fez uma proposição e já está encaminhando a viabilização desse projeto dentro do IFPA, com a possibilidade de ter até uma extensão dele no Campus Belém, do IFPA. Então, além dos projetos e dos programas, a gente vê, enquanto política pública, as leis de incentivo fiscal e as emendas parlamentares. Aí tem que ser municipal, estadual e federal. Em todos os três entes, a gente tem condições de viabilizar, de procurar leis de incentivo fiscal e emendas parlamentares. Eu, particularmente,
não vou me ater a isso, porque são muitos estados, são muitos municípios, e eu me detive mais particularmente no federal, porque o federal todos nós somos do Brasil. Então, todos nós somos governados por essas possibilidades que nós estamos avincando agora. Esses projetos, essa política pública, ela tem que dar um retorno para o governo. Esse retorno ele é social, cultural e político. Isso, toda vez que a gente for tentar viabilizar um projeto social, que é um dos caminhos que a gente deve tentar fazer para viabilizar o acesso às pessoas a essas manifestações do futsal, tem que verificar com muita propriedade a questão do retorno social, cultural e político. O projeto social, onde o mantenedor é privado, quando ele é um apoio, ele só é sazonal. Então, um exemplo disso é, por exemplo, tu pegas um apoio para a disputa de uma determinada competição. Olha, eu vou disputar uma competição e eu estou precisando de um apoio para comprar um uniforme para a minha equipe participar. O patrocínio é a totalidade do projeto, ou seja, enquanto o projeto estiver acontecendo, o patrocínio vai estar custeando. E esse patrocínio, essa viabilização, ela é diretamente proporcional ao retorno midiático, porque ele precisa ter lucro enquanto iniciativa privada. Então, é preciso que a gente tenha, com muita clareza, esse retorno lucrativo para quem está investindo no projeto social que a gente vai tentar demandar. O outro caminho é a parceria público-privada, onde a gente faz a mistura das duas possibilidades para viabilizar essas manifestações. Então, são as leis de incentivo fiscal, em cada instância, em cada possibilidade municipal, estadual e federal, dependendo dos nossos estados e municípios. O retorno em público, ele é social, cultural e político, e o privado, ele é midiático e lucrativo. Então, enquanto parceria público-privada, a gente vai ter que ter essa preocupação com relação aos retornos. E também demanda muito trabalho tudo isso. Não pensemos nós que isso é fácil de se fazer acontecer e de se conseguir. Isso é muito complexo. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que fazer acontecer, porque a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa sobreviver. Aí nós temos os agentes sociais e os abnegados do esporte. Aí essa possibilidade é uma possibilidade que a gente vê muito no Brasil. Ela é extremamente pertinente ao Brasil todinho. A gente tem um monte de gente trabalhando de graça, ou teoricamente, gratuitamente, porque é um abnegado de determinada modalidade esportiva. E o do futsal é muito grande. Existem muitos espaços ociosos, porque não se tem um acesso, digamos, de políticas públicas e de incentivo privado para que se ocupem esses espaços com essas manifestações demandadas pelo futsal na realidade que a gente vive, principalmente nas urbanidades brasileiras. Aí, nós temos um caminho que hoje em dia ele é extremamente presente na realidade que a gente vive e muito falado, que é o empreendedorismo. Então, esses ditames neoliberais, eles estão muito presentes nessas questões de empreender no dia a dia que a gente vive. E isso demanda uma preocupação muito grande por parte de nós
que somos professores e professoras da formação em educação física, porque nós precisamos deixar os nossos alunos e alunas muito preparados para essa nova realidade. A princípio, esse empreendedorismo, ele precariza demais o trabalho estrutural. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande em nos fazermos acontecer enquanto professores de escolinhas, enquanto treinadores, enquanto viabilizadores do lazer, se a gente não tiver uma condição de retorno financeiro para garantir a subsistência das nossas famílias e até mesmo da gente mesmo. Essas dificuldades, elas começam pelos locais, que pode até ser que a gente consiga com alguma facilidade, mas, em geral, principalmente nos centros urbanos, eles são demandados por locação ou aquisição desse local, para poder fazer esse tipo de trabalho acontecer. Se for dentro de uma escola, através de uma possibilidade de MEI, a gente já tem alguma facilidade com relação à questão do local. O material didático pedagógico, aí é outra situação que vai limitar muito a gente estruturalmente. Quem vai ser o responsável por isso? Nós, os próprios alunos, uma entidade privada, algum apoio público. Não se tem nenhuma seguridade social quando se trabalha por sua conta. A gente está vendo a dificuldade que todo trabalhador brasileiro que não tem a carteira assinada e que, até mesmo os que têm carteira assinada, na realidade vigente que nós estamos sentindo na pele agora. E o caminho para isso só tem um, cobrar-se mensalidades para que essa possibilidade seja aventada. Só que essas mensalidades, elas são cobradas de pessoas que têm acesso a pagar, ou seja, limita muito o mercado. E as pessoas que não têm condições de pagar vão ter que se contentar com os projetos sociais dos abnegados. Tem muito abnegado que é professor de educação física, que tem formação, que tem algum tipo de conhecimento que vai subsidiar isso. Mas a grande maioria, infelizmente, não tem esse conhecimento e nem deveria estar fazendo esse tipo de trabalho. Por que que não deveria? Porque essas pessoas, elas não têm um conhecimento mínimo para estar tratando de assuntos tão sérios e tão importantes na vida de seres humanos que estão se submetendo à iniciação esportiva, ao treinamento esportivo, ao lazer esportivo e competições e eventos. Assim, a gente vê logo essa questão da elitização desse acesso. E se a gente não tiver um caminho concreto de buscar políticas públicas para viabilizar essas possibilidades mercadológicas do futsal na realidade que a gente vive, cada vez mais vai ser dificultado esse acesso às pessoas com menos condições financeiras. Isso aponta para a gente uma demanda muito, muito séria com relação a tomarmos conhecimento e tomarmos a necessidade concreta de se estudar essas políticas públicas muito firmemente
para que nós possamos viabilizar enquanto projeto, enquanto programa, enquanto lei de incentivo fiscal e emenda parlamentar, a possibilidade de que esse conhecimento humano construído por todos nós seja acessível a todos os brasileiros e brasileiras que queiram vivenciar essas manifestações. Eu agradeço de novo ao convite do Instituto Federal de Roraima, na pessoa do professor Marcão, a participação generosa de todos vocês, e se a gente puder, bora ficar em casa. Essas são as referências que eu usei para fazer essa apresentação, e eu estou aberto às perguntas dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. Parabéns, professor. Obrigado aí por participar, aceitar o convite para o nosso evento, né? De grande valia, professor, né? E dizer também que o professor nosso do Instituto Federal de Roraima, o professor André Triani, né, também conseguimos adentrar o projeto do Ministério aí de Futebol e Futsal, né? Também já estamos trabalhando todo o procedimento para também, se Deus quiser, a gente, no retorno, né, a gente poder estar colocando em prática durante esses 2 anos que é o projeto, tá? Então, obrigado aí pela brilhante palestra, tá? E, professor Marco, fique à vontade aí para a gente... Primeiramente, muito obrigado, professor Afonso, tá? Por realmente ter aceitado esse desafio de uma situação meio atípica, mas a gente tem que fazer as nossas adequações agora com essa situação do Covid-19, né? E, de coração mesmo, eu agradeço em nome do colega do Instituto Federal e todos que estão assistindo aqui. Muito boa palestra, esclarecedora. Nós passamos por isso no Instituto Federal, né? Eu já te acompanho desde a faculdade, já sei tudo isso, né, Afonso? Você passa, a gente passa também, né? Mas nós estamos aí para superar o desafio. Desde já, gente, fica aberto às perguntas do professor mestre Afonso, tá? Fica à vontade mesmo para perguntar agora, que é a hora de interação, trocar ideias, desafio entre os nossos estados, nossos municípios, tá? E obrigado a todos. Fica à vontade, professor. Eu deixo aberto para quem interessar fazer perguntas. Boa noite. Professor Afonso. Boa noite. Opa! Alô, pode falar? Pode. Pois, eu estava acompanhando a sua parabéns pelo trabalho, parabéns novamente pela coordenação, no nome do professor Marcos. E eu vi aqui que você foi para o enfrentamento contra, né, os projetos, principalmente no cenário neoliberal, né? E aí você enfoca os projetos sociais, como na inclusão sociais ao esporte, que é o tema social, mas diante do cenário político, numa perspectiva neoliberal, não garante a efetividade dos profissionais. E aí você traz essa análise, não somente para os atletas, a academia, né? Temos ainda muita dificuldade em fazer essa análise, principalmente no meio acadêmico, porque eu vi que a sua concepção, a forma como você fala e expressa, você tem uma preocupação muito grande, principalmente com a questão da inclusão. E a questão também profissional, né? A desvalorização do profissional nesse cenário, né? Temos isso. Então, a pergunta é como que aí no Pará vocês estão enfrentando estas políticas, né? Se existe algum modelo, algum trabalho que tenha garantido maiores reflexões e transformação em meio a esse cenário neoliberal.
Muito obrigada. Se você puder nos ajudar, né, diante disso, né? Tendo em vista que o Pará é expressivo dos projetos sociais. O enfrentamento é muito grande no estado do Pará, não só nos IFES, mas nas universidades, né? É isso. Obrigado, professora. Olha só, aqui no Pará, essas descontinuidades, né, do segundo tempo e do Mais Educação, agora foram contemplados com uma academia de futebol, como eu expliquei para vocês, o IFPA de Tucuruí, ele está num caminho bem próximo de conseguir viabilizar o projeto da Secretaria de Esporte. Inclusive, eu fico feliz que o Instituto também de Roraima já está conseguindo. E a UFPA também já conseguiu. A UFPA já está num estágio muito mais avançado. O Campus Belém da UFPA já está num estágio muito mais avançado de implantação do projeto da Academia de Futebol. Assim, professor, olha só. A nível de prefeitura municipal, a professora Rosine e eu trabalhei 30 anos num projeto que a gente chama de escola de esporte. Ele começou em 1990 e ele permanece vinculando essa possibilidade aqui em Belém do Pará. Eu e a Rosinha, nós somos professores da Prefeitura de Belém e nós trabalhamos juntos na Tuna com o futebol, propriamente dito. E também com o futsal, quando havia a condição de nós trabalharmos com isso. Então, esse projeto da Prefeitura permanece, que a gente briga veementemente para que ele se torne até um programa, que não tenha mais esse caráter de projeto, porque ele já está há 30 anos funcionando em Belém do Pará. O governo do Estado, ele muda só os nomes, mas começou como polo esportivo por volta de 1995, e hoje em dia, se eu não me engano, é Pará Paz. Em governos passados era Propaz, e assim eles também viabilizam essas possibilidades da iniciação esportiva, do lazer esportivo. É aí, o treinamento esportivo e a competição e os eventos esportivos, esses são demandados fora os JEPs, basicamente pelas escolas e pelas atitudes privadas de algumas pessoas que gostam de trabalhar com isso. A realidade que a gente vive é essa. E a outra, digamos assim, a continuidade acontece no SESC e no SESI daqui da região metropolitana de Belém, que tem instalações muito, muito boas e que trabalham também nessa perspectiva. Um pouco restrita ao comerciário e ao industriário, mas tem também alguns atendimentos da comunidade como um todo. E, professora, é assim, se é uma construção humana, se é algo que fomos nós que construímos, que fizemos isso acontecer, que elaboramos, que hoje existe, principalmente na questão do futsal, que tem toda uma ação de brasileiros e brasileiras, é fundamental, é importantíssimo que esse conhecimento seja socializado com todos e todas que têm interesse nele. Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta e fico muito agradecido por a senhora ter feito, porque é uma pergunta muito gostosa de se responder. Tranquilo, obrigada. Foi ótimo. É para nós refletirmos sobre isso. Boa noite, professor. Professor Jorge, de novo. Achei bem interessante a sua palestra em relação à questão do futsal, mas eu gostaria de contribuir, e a gente sabe que temos agora mais 37 professores de educação física, 49 no total, eu gostaria de contribuir na seguinte forma, Nós, na verdade, nem todos somos professores de futsal. Eu trabalho com essa disciplina, mas sou adepto do que os nossos alunos, porque primeiro vamos começar na escola, onde a maioria atua, na escola. Eu sou adepto de que os nossos alunos ele tenham uma convivência com diversos esportes. Claro, o futsal é o cargo-chefe no Brasil,
mas eu sou adepto de que o aluno precisa aprender várias modalidades esportivas e quem tem que levar essas atividades esportivas para dentro da escola é o professor, né? Porque é através desse conhecimento que o professor tem que os nossos alunos conseguem aprender outras modalidades. E ele vai ter a oportunidade de escolher a modalidade que ele gostaria de praticar e dentro da escola é possível fazer isso. E depois desse pensamento poliesportivo para os nossos alunos, é que a gente começa a pensar em desenvolver esses projetos de desenvolvimento próprio de cada esporte e levando cada aluno já com uma modalidade pré-definida para fazer esse detalhamento da modalidade específica. Obrigado. Professor, eu fico feliz, professor Jorge, e eu tenho pleno acordo com o senhor. É assim, eu falei no futsal porque eu vivo o futsal há 35 anos. E essa realidade eu conheço muito aqui em Belém do Pará e até um pouco do Pará. Agora, só que eu tenho consciência de que para a formação humana é necessário demais que a gente conviva com todas as modalidades esportivas, com todas as ginásticas, com todas as lutas, com todas as possibilidades do brincar. E as danças, idem. O senhor está me entendendo? Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma formação unilateral muito mais ampla, uma condição da gente atender, entender melhor a realidade que a gente vive e, enquanto ser humano, ter uma experiência motora sem igual. Então, professor, eu penso muito parecido com o senhor, apesar de conviver muito especificamente com os futebols. Obrigado, mestre. Não, eu só ia interferir, porque eu insisto nos projetos sociais que vocês sejam, principalmente quem está na academia. Eu sou apaixonada pelos projetos sociais, então suspeito, né? Podem falar. Mas eu, particularmente, eu não tenho acordo com a atuação dele, mas como a gente não tem as condições mínimas para nos fazermos presentes nessas situações concretas, porque nós estudamos 4 anos para nos formarmos professores de educação física e ter que trabalhar como amigo da escola é complexo. E essas pessoas vêm e ocupam esse lugar, no lugar que deveria ter sido ocupado por nós, por conta de todos esses limites que tu já apontaste na tua fala e com os quais eu concordo literalmente. Porém, eles existem, essa condição existe. E talvez uma solução era que nós, enquanto academia, enquanto Instituto Federais, tomássemos a iniciativa de fazermos, até mesmo através de cursos FIC, uma iniciação mínima para que eles trabalhassem uma determinada condição, tipo, ou a iniciação, ou o aperfeiçoamento esportivo, alguma coisa nesse sentido, para que pudesse qualificar um pouco mais o trabalho deles, porque a gente sabe os limites também impostos pela sociedade para quem não teve acesso ao conhecimento, para entrar na faculdade, para conseguir terminar um ensino superior, uma graduação. Mas a tua fala é extremamente pertinente e eu tenho acordo com ela e eu coloquei o abnegado porque é uma manifestação de mercado. Aquele cara que trabalha de graça, que eu, como eu disse para ti, nem sempre é tão de graça assim, porque a gente conhece muita coisa que acontece nas periferias da Grande Belém. Eu não sei se eu te respondi e satisfiz a tua angústia. Agora, aquela foto, eu escolhi a dedo, porque eu gosto muito do GIF, cara. Positivo, professor. Muito obrigado. E parabéns novamente. Parabéns ao pessoal da coordenação aí do Instituto Federal do Roraima. Nani, e professor Afonso? Afonso? Diga, Marco. Uma pergunta, eu já tinha conversado com você em particular, sobre a tua dissertação de mestrado muito interessante, da questão da bilateralidade dentro do futsal, né? E eu tinha te falado antes aqui, que eu tenho assim, como esse ano a gente conseguiu galgar os jogos universitários até a final, até a última etapa, né?
com pouco tempo de treinamento, e eu decidi dentro de um TCC dos mesmos alunos que praticam, que são da seleção, aquela situação que eu te falei da melhoria da coordenação motora, do desenvolvimento motor, lateralidade, né? Das crianças. Então, a gente vai fazer um trabalho com crianças, né? Vamos dar um exemplo. Do ensino médio, aquelas crianças que não são atletas. Será se vai melhorar a parte cognitiva, a questão da habilidade, bilateral, o passe curto, médio e longo? Então, juntamente com aqueles scouts que você me deu, aqueles protocolos, nós estamos evidenciando essas tipos de experiências aqui em ciência, né? Eu não sei se com essa pandemia vai permitir, mas, assim, a tua palestra foi muito boa, porque abriu um leque, junto com o teu estudo de mestrado aí, que deve ser aprofundado no doutorado, e isso faz com que nós, do curso, como o professor Jorge falou aí, a gente consiga passar isso não só para atletas, né? Mas sim crianças que queiram melhorar o seu desenvolvimento motor, né? Porque às vezes elas são excluídas, né? Das atividades lúdicas, vamos chamar assim. Mas se elas melhorarem, conseguirem melhorar, ou através desse tipo de estudo de desenvolvimento motor, eu acredito que eles tenham assim, uma melhor relação, né, interpessoal na escola e depois no rendimento, né? E hoje em dia a gente escolhe muito a dedo, né? Tu sabe disso, né? Ele joga bem, tem boa habilidade, né? E a gente tem que fazer esses testes para ver se quem tem potencial e quem não tem, a gente reforça para melhorar um pouco, né? Porque essa é a função, como o professor Jorge falou da UEPA aí, de Altamira, que a gente tem que ter essa relevância com nossos acadêmicos, né? E nossos alunos também. Que a gente está preparando, rapidinho, gente. Segura, Sofia. Nós estamos preparando, gente, acadêmicos para lidar também na sociedade, né? Como profissionais aí, né? Então, assim, eu achei muito relevante as tuas ideias, eu te acompanho há um tempão. Inclusive, eu adentrei no futsal também, com um pouco da experiência que eu fui te observando. Sabe que a gente chegou até as finais dos jogos, já conseguimos viajar, muito legal. A gente do interior, que não tem, como eu falei na reunião de ontem, nós não temos, a gente só tem a ciência, né? Tu sabe que a nossa estrutura é muito pouca, né? Parte de financiamento para viajar, para criar atletas. Então, a gente tem os talentos observados no olho nu, né? Mas a parte científica é muito importante, que tu consegue trazer, né? O rendimento. Mas a gente também tem que pensar, como o professor Jorge falou, não rendimento, e sim melhoria das condições de desenvolvimento de uma criança, né? Isso é o aspecto, para mim, dentro da escola mais importante, né? Ok? Agradeço aí, professor. Não sei se tu pode completar alguma coisa para a tua experiência, né? É assim, Marcão, eu vou ser muito positivo aqui contigo, que, inclusive, essa iniciativa do Academia e Futebol, ela é clara de incentivar a produção do conhecimento acadêmico, entendeu? Então, eles querem fazer esse link porque a interpretação que eles estão fazendo lives todas as terças-feiras, às 14 horas. São muito interessantes as lives. São pessoas muito qualificadas que estão fazendo parte que eles chamam de webinar. São muito boas. Se vocês puderem, basta entrar no site da Secretaria do Esporte, que toda terça-feira, às 14 horas, eles fazem a webinar, 14 horas de Brasília. Então, continuando. É fundamental essa vertente de a gente fazer a avaliação de coordenação motora, e até mandei para ti o protocolo do Tecobol. Eu não usei na minha dissertação porque já tinha muito dado para ser usado o Tecobol. E o Tecobol, ele é específico para o futebol, ou melhor, para o futsal, para o basquete e para o handebol. E assim, Marcão, com relação à questão dos protocolos metodológicos, eu não tenho nada contra nenhum tipo de metodologia. Inclusive, eu passei mais de 15 anos da minha vida trabalhando único e exclusivamente na metodologia analítica. Mas a gente vem estudando essas questões metodológicas da educação, do treinamento, né? Do ensino, aprendizagem e treinamento. E assim, a própria minha dissertação, que eu pensei que fosse o melhor resultado, a analítico bilateral, o que mostrou é que o situacional é a melhor metodologia com relação a essa questão da amplitude do movimento que o situacional demanda, baseado na lógica do jogo, baseado hoje em dia no que eles chamam de metodologias ativas, o que os portugueses gostam de trabalhar enquanto periodização tática, e
que uma coisa é completamente diferente da outra, tá? A periodização tática é uma coisa, a metodologia ativas é outra, o método situacional é outro, mas só que a gente começou a perceber que a evolução tática, e agora com essa pesquisa feita em cima das capacidades coordenativas, ela também melhora capacidades coordenativas. E sempre foi uma inquietação minha com relação ao que a gente faz no processo de treinamento. Por que, por exemplo, um atleta muito qualificado é capaz de acabar com um processo de treinamento todinho desenvolvido de uma equipe que foi altamente treinada, taticamente, tecnicamente, e que ele foi com a habilidade dele individual e conseguiu suplantar tudo isso. Então, isso sempre foi, para mim, uma inquietação. E muito do que me levou a estudar essa questão da capacidade coordenativa foi isso. E, para minha surpresa, o resultado é que o método situacional ele foi mais importante, ele teve um significado estatístico melhor do que os outros dois métodos. A gente sabe que tem muitas interferências nisso, né? Tem muitas, que me faltam palavras agora. Variáveis, né, Afonso? Muitas variáveis que determinam isso. Desenvolvimento, como é que a gente está dando para isso? Da prancha de Tanner? Morfológico, né? Afonso, eu vejo assim, né? Quando a criança vem com um acervo motor adquirido pelas suas experiências, ela tem mais facilidade para desenrolar alguns tipos de sistema, né? Mais do que algumas outras, né? Vou dar um exemplo. O meu filho, até 10 anos, ele não subia numa árvore. Mas por quê? Eu morava no interior e com medo dele sair. Hoje não, né? Ele teve as experiências dele e melhorou. Mas se tu pegar um garoto que é acostumado nos campinhos de várzea, que é acostumado com o pai, tem muito mais, vamos dizer assim, vivências motoras do que uma criança não. Então, um acervo bem grande, né? Então, isso que tu falaste tem um pouco a ver com isso, né? Justo. O repertório motor dele fica diversificado. Eu vou mandar para ti uma fala de um técnico espanhol, onde ele faz uma crítica terrível à metodologia analítica que é muito utilizada aqui no Brasil. E esse cara é muito qualificado lá na Espanha. Vou te mandar o videozinho dele para tu mostrar para o pessoal, só para a gente abrir o debate. Eu agradeço. Agradeço muito, professor. Estou aqui para adquirir conhecimento. Nós. Gente, algumas outras perguntas aí, por favor. Não deixe o professor sair daí sem pergunta. É muito difícil um curso de formação de professor de educação física dar conta de tantas nuances que nós temos que ter que dar conta. Porém, a gente já sabe que existem pessoas que trabalham, eles chamam de... Espera aí, que eu vou já me lembrar como é o nome que eles dão. Consultores. Só para esses projetos, para a gente se candidatar a receber, a pleitear esses projetos sociais. E assim, eu penso que a gente tem que começar a conhecer isso. Estudar políticas públicas na universidade é muito importante para que nós possamos ter acesso a essas possibilidades que vão qualificar o trabalho da gente, que vão deixar o nosso trabalho um pouco menos precário. E seria muito, muito interessante se a gente tivesse, em vez de projetos, programas de governo voltados para isso, programas de Estado voltados para isso. Entendeste? E como tu falaste, é um caminho muito importante que eu vejo como sendo um nicho de mercado que nós, da educação física, precisamos ocupar. Com relação à questão do clube, Marcão, eu também vou enviar para ti um estudo do Banco Itaú a respeito da criação e de como funcionam os clubes no Brasil e na Europa, os clubes de futebol. É muito interessante também mostrar para o pessoal dar uma lida, dar uma estudada, e talvez tu tenha professores de empreendedorismo na tua grade curricular, ou então na grade do professor Jorge,
que possam trabalhar nesse sentido. E eu vou também te enviar esse estudo do Banco Itaú. Muito interessante, muito bacana. Não tenho pergunta. Você que manda, Rosinha. Não tenho pergunta, eu tenho só dizer para o Afonso que eu sempre admirei o trabalho dele. Ele sabe disso. Trabalhamos juntos muito tempo. Éramos funcionários da prefeitura, que ele já está afastado também, eu também. Então, quero parabenizá-lo mais uma vez e dizer, Afonso, estou muito feliz de revê-lo aqui. É gozado que os sobrinhos do Afonso viajaram comigo para os Estados Unidos e eu nem sabia que era sobrinho deles. Não é verdade, Afonso? Então, parabéns, meu amigo. Que Deus lhe abençoe, viu? Abençoe toda a sua família. Eu amo a molecada, você sabe disso, tá? Um beijo. Parabéns, meu amigo. Minha amiga Rosinha. Satisfeito? Oi, gente. Eu agradeço mais uma vez a todos os colegas, todos os profissionais, tá, gente? Ao professor Afonso mesmo, de coração, ele sabe que eu procurei, né, dar mais ênfase ao pessoal da região norte, claro que tem pessoal de fora, né, a gente já está preparando o 3º ciclo de palestra, com temas também bem relevantes para o nosso curso de Educação Física e para a sociedade em geral, e agradeço de coração, gente, é uma coisa nova, como o Davi falou agora, a gente não tem nem como dominar isso, né, nós não somos da tecnologia, né, e outra, com o Covid-19, a gente não tem nem como ter assessores, então nós mesmos estamos assessorando aqui de todas as maneiras. Mas de coração, gente, eu acho que está agradando, está tendo conhecimento para todos, todo mundo está interagindo, tá? Agradeço mais uma vez ao professor Afonso, que se disponibilizou a passar esse conhecimento. Agradeço muito, viu, mestre? Muito obrigado por tudo aí. Para todos também. Marcos, muito obrigado. Fale, professor Moacir, pode falar. Nós tivemos aqui presente 6 institutos, né? 6 institutos federais, né? Excelente a participação, né? E 11 representantes das federações internacionais do Brasil, tá? Então, muito agradeço, né? E temos aqui delegados também, nós tivemos delegado nacional do Panamá e do Paraguai, também, né? Participando aqui conosco, né? A professora Maristela e a professora Ana Ortigosa, tá? Então, quero parabenizar e agradecer a todos, né? E fique à vontade, professor Afonso. Obrigado, professor Moacir. Eu agradeço muito, Marcão, agradeço o professor Moacir, agradeço o Instituto Federal de Roraima, a todos e a todas que participaram junto conosco, em especial o professor Biratã e a professora Rosinha, com quem a gente trabalha há muito tempo nesse métier da educação física e dos esportes. É um prazer gigantesco, é uma honra imensurável e eu fico muito feliz de ter conseguido contribuir com alguma coisa. É isso, uma boa noite e se a gente puder ficar em casa, bora ficar. Com certeza. Olha, meus amigos, eu estou colocando no Facebook Marco Mendonça as fotos, tudinho, tá? De cada palestrante, aí sai a foto dos colegas também. Quem quiser fazer algum comentário, compartilhar, dar novas ideias de cursos, nós estamos abertos. E a ideia é essa, interagir e tentar fazer o melhor possível para a sociedade, tá? Agradeço a todo mundo, bom final de semana e fique em casa mesmo, tá? Por favor.